nós vamos começar a falar aqui sobre um tema que recorrente, digamos assim, né? Eu tenho buscado separar todo ano um período aí, algumas lives, para a gente falar especificamente sobre isso. Eu quero convidar você a vir com a gente, convidar você a, de repente, convidar outra pessoa, né, para estar conosco aí, assistindo também, participando. Não esqueça de compartilhar o link dessa live, ele fica salvo lá no YouTube. Então, clica lá, compartilha com outras pessoas, tá bom, queridos? E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre oração, né, ainda dentro do que a gente chama de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, onde Jesus ensinou ali infinitas e preciosíssimas lições para aqueles que o estavam ali ouvindo, assistindo falar. E aqui agora ele separa alguns versos, né, digamos assim, um trecho do seu sermão ali, para falar especificamente sobre oração. E como sempre Jesus faz ainda hoje, né, nos ensina lições maravilhosas. Eu quero compartilhar com você algumas dessas lições sobre oração, tá bom, queridos? A gente vai falar aí alguns dias a respeito. Amém, meus amados? Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 5, nos diz assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, obviamente, os irmãos já sabem, é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus falando, do que o próprio Jesus ensinando, porque, como eu já disse aqui para os amados várias vezes, era algo que Jesus amava fazer, ensinar. E aqui ele começa, como eu já disse aqui para os amados, ele começa a ensinar algumas coisas sobre oração. É como se Jesus dissesse assim: olha só, queridos, esse negócio funciona. Oração funciona, porque a Bíblia mesmo diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então, parafraseando para você entender, é como se Jesus dissesse: olha, esse negócio, ele por si só já funciona, só que eu vou ensinar algumas coisinhas para vocês, que se vocês, digamos assim, colocarem em prática quando vocês orarem, a coisa vai funcionar melhor ainda. Olha que maravilha, não é uma bênção, queridos? Então vamos lá, queridos, porque Jesus, ele começa dizendo assim, o verso começa dizendo assim: e quando orardes, parafraseando, Jesus disse mais ou menos isso: olha só, quando vocês forem orar, por que nós entendemos que Jesus disse isso aqui? Porque você percebe que ele não diz assim: olha só, se vocês orarem, não é isso que Jesus fala. Por que ele não diz, ele não fala assim, mas ele fala quando vocês orarem? Porque nós entendemos aqui que Jesus acreditava que os seus discípulos orariam. Jesus acreditava que os seus discípulos teriam na vida deles, digamos assim, um período de oração. Você consegue entender? Deixa eu baixar aqui para estar um pouquinho alto, né? Graças a Deus. Você consegue entender? Então é por isso que ele diz: olha só, quando vocês forem orar, porque Jesus entendia que nós, né, ele acreditava que nós separaríamos nas nossas vidas momentos para nós estarmos orando. Amém, queridos? E o mais legal, queridos, de tudo isso é que Jesus, ele era maravilhoso, né? Jesus, como eu já falei aqui, Jesus adorava, amava ensinar, né? Agora, queridos, Jesus não só ensinava com palavras, né? Mas Jesus ensinava também com ações, com atitudes. Ou seja, Jesus não só ensinava os seus discípulos a praticarem, mas ele também praticava aquilo que ele ensinava. Olha só que coisa maravilhosa. E quando se fala de oração, não era diferente. Jesus orientou, ensinou, aconselhou, advertiu os seus discípulos a orarem. Mas nós podemos perceber na trajetória de Jesus que Jesus era alguém que tinha uma vida de oração. Jesus era alguém que priorizava, que valorizava períodos de oração com o Pai. Tanto é, queridos, que aonde Jesus estava sempre tinha uma galera ao seu redor. Jesus rarissimamente estava sós, sempre tinha alguém por perto, sempre uma multidão o acompanhava, cada vez que ia ficando mais conhecido, mais popular, mais gente se juntava ali para o acompanhar, para o seguir, né? Então onde Jesus estava, quase sempre tinha uma grande multidão, tinha uma galera considerável, né? Assim, só que de vez em quando, querido, Jesus desaparecia, né? Do meio daqueles que o seguiam, porque a galera não largava Jesus. Muitos, né, estavam ali porque o amavam, verdadeiramente queriam segui-lo, queriam obedecê-lo. Outros estavam ali
mera curiosidade, né, para ver o que ia acontecer. Outros estavam ali por puro interesse de que Jesus multiplicasse pães e peixes novamente, ou de ser alcançado por uma cura, por um milagre, por uma libertação de espíritos imundos. Enfim, queridos, muitos ali estavam até mesmo mal intencionados, né, que estavam ali como os X9 daquele tempo, né, estavam ali amando das autoridades daquela época, que mandavam que eles vigiassem para ver as coisas que iam acontecer, tanto que muitos, né, alguns depois iam reportar para essas autoridades o que Jesus estava fazendo, onde ele estava, como é que estava a popularidade de Jesus. Enfim, eram pessoas de diversas intenções, de diversos propósitos, seguindo a Jesus. Só que de repente, queridos, de vez em quando, Jesus desaparecia e começavam a procurar Jesus. Cadê o mestre? Sumia. Depois de um certo tempo as pessoas o achavam e aí todo mundo ia para lá, mas fato é que Jesus de vez em quando sumia, e aí saía à procura dele, e alguém encontrava Jesus no monte, encontrava Jesus no jardim, encontrava Jesus na praia, ou seja, encontrava Jesus em algum lugar destacado, a sós, com o Pai, fazendo o quê? Orando. Você consegue entender? Então a gente percebe que Jesus ele não só ensinava, ele não só orientava, ele não só exortava os seus discípulos a orarem, mas ele também exercia, praticava uma vida de oração. É isso que eu aprendo aqui, queridos. Por isso que ele diz, olha só, quando vocês orarem, e ele podia até dizer isso, olha só, quando vocês forem fazer como eu faço, quando vocês forem orarem assim como eu oro, ele tinha autoridade para falar isso, porque de fato ele cumpria, de fato ele fazia aquilo que ele aconselhava, que ele ensinava, que ele exortava os seus a fazerem. Você consegue entender, queridos? Então, meu amado, raciocina comigo. Se Jesus, que era Jesus, entendia que ele precisava de um tempo a sós com o Pai, ele precisava ter uma vida de oração, se Jesus precisava, quanto mais eu e você. Não é verdade, meus amados? Louvado seja o Senhor. E por isso que ele diz, quando vocês orarem. Agora, Jesus vai dizer assim, olha só, quando vocês forem orar, como eu disse aqui no começo, né, vou dar para vocês algumas orientações, porque esse negócio chamado oração, esse negócio, ele funciona. Mas se vocês fizerem algumas coisinhas que eu vou ensinar para vocês, o negócio vai funcionar mais ainda. E aí Jesus começa dizendo, ele diz assim, e quando orardes, não sejais como os hipócritas. Amém, queridos? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo encontro, porque, queridos, a oração, ela é extremamente importante na vida de todo servo do Senhor. Por quê, pastor? Todos aqueles que querem estabelecer um relacionamento com Deus precisam ter períodos de oração, melhor dizendo, precisam ter uma vida de oração. Pastor, o que é uma vida de oração? Viver 24 horas de joelho orando? Claro que não. Até porque nós temos os nossos afazeres, os nossos compromissos, todos nós temos, né? Então não há como ficar 24 horas de joelhos orando, até porque não é nem isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Agora, queridos, ter uma vida de oração é ter compromisso com a oração, é se preocupar com a oração, ter disciplina, praticar, valorizar. Isso é ter vida de oração. Você consegue entender? Então, queridos, é ter períodos mesmo, diários de oração. Separar um tempo exclusivo, como um amigo meu costuma dizer, né? E outros também dizem, um tempo de qualidade para estar buscando a Deus, para estar orando, para estar falando com Ele. Amém? Todos aqueles, queridos, já estamos encerrando, todos aqueles que esperam, que buscam, que têm a intenção de estabelecer com Deus um relacionamento sólido, um relacionamento genuíno, um relacionamento palpável, real, precisam ter uma vida de oração. Por quê? Porque, por inúmeros motivos, queridos, mas o que eu entendo? Porque o que é a oração? Uma forma assim bem superficial, bem simplória para você entender. Orar é você falar, né? E orar a Deus é você falar com Deus, não é assim? Então, queridos, eu entendo que a oração, ela, diferente do que alguns pensam, ela não é um monólogo. Porque há quem pensa que oração é um monólogo onde só você fala e Deus ouve. Eu, particularmente, não entendo assim, até porque não é assim que acontece na minha vida. Oração, para mim, é um diálogo. Por quê? Porque quando eu estou orando, eu oro, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Então, a gente entende que é uma via de mão dupla. Por isso, um diálogo. Você consegue compreender? E, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não há relacionamento que se estabeleça, que se solidifique, que se intensifique, se não houver, nesse relacionamento, uma coisinha chamada
diálogo, conversa. Não é assim? Vou usar um dos exemplos mais, né? O casal, marido e mulher. Vamos começar lá no comecinho, né? Quando começa a namorar. Como é que vocês vão se conhecendo? Pela conversa, pelo diálogo, não é assim? Ela vai falar o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que ela quer, como é que ela não quer, mas, enfim, ele é a mesma coisa, ou seja, através do diálogo, através das conversas, eles vão se conhecendo. E essa intimidade ela vai se intensificando, obviamente, à medida que o tempo vai passando e chega ao seu ápice quando casa. Os amados estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas, enfim, queridos, fato é que esse diálogo, mesmo depois de casado, eu vou fazer 25 anos de casado no ano que vem, em fevereiro do ano que vem. Mas, queridos, 25 anos de casado, 27 anos, né, de relacionamento completo, entre namoro, noivado e casamento. Queridos, eu ainda tenho coisa na minha esposa que eu não conheço. Não é assim? Coisas que às vezes a gente está conversando e aí a gente aprende uma coisa sobre o outro, eu aprendo alguma coisa sobre ela aprende alguma coisa sobre mim. Por quê? Porque mesmo depois de 25 anos, 27 anos de relacionamento e 25 anos de casados, nós buscamos manter uma vida de diálogo, uma vida de conversa, porque é assim que nós nos expressamos, assim que nós falamos o que nós gostamos, o que nós não gostamos, é assim que nós nos damos a conhecer um ao outro. Você consegue entender? Queridos, com Deus não é diferente. Se você quer estabelecer com Deus um relacionamento sólido, um relacionamento, digamos assim, palpável, um relacionamento verdadeiro, meu amado, tem que haver entre vocês diálogo. E como é que se estabelece esse diálogo com Deus? Você já sabe, você já ouviu, através da oração. Você está conseguindo entender? Não vou nem falar da palavra, tá? Mais à frente a gente fala sobre a palavra, mas aqui o foco, o tema é a oração. É através da oração que você vai conversar, que você vai dialogar com Deus. E através desse diálogo também vai se solidificando, vai se estabelecendo, vai se fortalecendo esse relacionamento entre você e Deus. Consegue perceber a importância desse negócio chamado oração? É por isso, queridos e queridas, que todo aquele que espera estabelecer com Deus um relacionamento tem que ter, me perdoe é como se fosse uma ordem, né? Mas não tem outra palavra, tem que ter, não é opcional. Eu quero ser um cristão, mas eu não quero orar. Lamento te informar, mas não tem como. Está dando para você compreender? É assim que funciona. Quer estabelecer um relacionamento com Deus? Quer solidificar, fortalecer a sua fé? Meu amado, tem que ter períodos de oração, tem que priorizar, tem que valorizar a oração. Pastor, não tem tempo, pastor, minha vida é muito corrida, querido. Eu tenho certeza que para os amados que estão me ouvindo agora, nenhum dos que estão me ouvindo agora tem uma vida light, uma vida tranquila, uma vida desocupada. Ninguém. Eu tenho um filho de 11 anos, de 12 anos, que é o Vitor. O Vitor já tem a vida dele ocupadíssima. Já tem uma série de coisas para fazer e tal, entendeu? 12 anos, já tem a agendinha dele lá. Você consegue entender? Então, queridos, eu sei que você não tem uma vida simples, mas eu tenho certeza que, por mais ocupado que você seja, se você administrar, você vai conseguir encaixar um período para orar. E é isso que eu aprendo aqui, que a gente queria deixar para o teu coração, nesse nosso primeiro encontro sobre oração. Temos que separar um tempo para orar. Você consegue compreender? Na nossa devocional, que a gente separa, né? Pressupõe que nós separemos um momento para lermos a Bíblia, não é assim? Então, queridos, ao mesmo tempo, da mesma forma que separamos, é a nossa devocional. Separa um tempo para ler e separa um tempo para orar. Você consegue entender? Meu amado, só assim você vai fortalecer, só assim você vai solidificar e intensificar o seu relacionamento com Deus, através desse negócio chamado oração. Amém, queridos, amém, queridas. Estamos terminando, né? Nosso horário. Deus, agora sim eu quero orar por você, quero orar pela sua casa e quero orar pela sua família. Amém? Se você puder e quiser, dá uma paradinha e vem orar com a gente agora, porque eu quero agora abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar, a sua família. Tá bom, queridos? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, já chegando ao término de mais uma live, nós queremos clamar ao Senhor pela vida desse teu filho, pela vida dessa tua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos
Entra com providência, Paizinho amado, sobre este lar. Entra com providência sobre esta casa. Entra com providência sobre esta família. Em nome de Jesus, vai repreendendo nesse lar tudo que não te agrada, tudo que não provém do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, concede a tua bênção e a tua vitória a este lar, a esta casa, a esta família. Vai repreendendo todo espírito de violência, seja ela física, seja ela psicológica, sexual, emocional, enfim, Paizinho amado, vai repreendendo na autoridade do nome de Jesus, que haja alegria, que haja amor, que haja paz, que haja comunhão, reciprocidade, em nome de Jesus, no lar dos teus servos, Paizinho querido. Abençoa teus filhos, toma cada um dos esposos, das esposas, dos filhos, filhas, sogros, genros, noras, enfim, Paizinho querido, todos aqueles que fazem parte, Senhor Deus, desse núcleo familiar, que sejam alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Nós abençoamos este lar, abençoamos esta casa, esta família, este casamento, em nome de Jesus. Amém, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, vamos terminar. Faz assim com a sua mão, amém? Contando com você quarta-feira que vem, a partir das 3 horas, vem estar conosco. Convide outras pessoas para participarem conosco aqui também. Vamos continuar falando sobre oração. Hoje foi só nosso primeiro encontro sobre esse tema que a gente tem utilizado aqui todos os anos, tá bom? Então, semana que vem, nós voltaremos para falar mais um pouquinho sobre esse negócio aí. O que Jesus quis dizer quando ele fala, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas? O que Jesus quis dizer com isso? Quarta-feira que vem, a gente vai ficar sabendo, vamos conversar um pouquinho a respeito. Tá bom, meus amados? Faz assim com a sua mão agora, que eu quero te abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do Filho, e que as doces, insondáveis e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus receba. Diga amém.